Certo, pessoal, então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre tabelas. Como sempre, eu já estou aqui com o meu arquivo criado. E bom, a gente pode criar tabelas em HTML com o elemento table. Então eu vou criar aqui o elemento e tudo que a gente quer que faça parte da tabela vai vir dentro dessa tag. Nós podemos pensar nas tabelas HTML em um conjunto de linhas e colunas, muito parecido com o que a gente vê em planilhas do Excel, por exemplo. A primeira tag que a gente precisa aqui dentro é a tag tr, que significa table row, ou seja, a linha da tabela. Então eu vou começar aqui digitando tr, vou usar a ajuda do VS Code. A gente tem que notar que essa linha no navegador vai ser apresentada na horizontal. Então aqui eu tenho a minha primeira tr, minha primeira linha, e a gente também precisa, além dessa linha, informar cada coluna dessa tabela. E para isso a gente pode utilizar a tag td, que significa table data, ou seja, os dados da tabela. Vamos imaginar aqui o cenário em que eu quero 3 colunas dentro dessa linha. Logo, eu vou precisar de 3 tags td. Cada td aqui seria uma coluna, uma célula dessa minha planilha, dessa minha tabela. Para o nosso exemplo aqui, eu vou informar dados de eletrônicos. Por exemplo, no primeiro TD aqui, eu vou informar, por exemplo, Apple, que seria a marca do eletrônico. Depois eu vou informar aqui qual é o eletrônico em si. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui iPhone. E por fim, eu posso colocar aqui quem é o dono desse eletrônico. Vou colocar aqui Christian, meu nome. Vou salvar esse arquivo. Já estou aqui com o navegador aberto na lateral para que a gente possa visualizar melhor sem precisar ficar trocando de telas. Vou utilizar aqui a nossa extensão, beleza? Abriu aqui a nossa aba e a gente já consegue visualizar aqui os nossos 3 dados, Apple, iPhone e Christian, na horizontal. A gente já consegue visualizar eles como se fossem colunas. Mas isso aqui não se parece muito com uma tabela, né? É porque, por padrão, a tabela não possui bordas. E para a gente incluir essas bordas na tabela, a gente pode ir no nosso código, aqui na tag table, e a gente pode incluir um atributo chamado border. E aqui dentro a gente vai colocar a grossura dessa linha da tabela, sendo que o menor valor possível aqui é 0, que é o mesmo de não ter o atributo. Então eu vou colocar aqui o valor 1 para ter uma borda de 1 de largura. E ao salvar a gente consegue visualizar aqui na lateral que a nossa tabela já ganhou uma borda aqui em volta. Mas inclusive note que o atributo está na cor vermelha. Isso é o VS Code me falando que esse atributo está depreciado, ou seja, ele não deve ser mais utilizado porque temos outra solução melhor e em algum momento isso vai ser removido dos navegadores. Portanto, utilizar esse atributo pode fazer com que o seu site pare de funcionar no futuro. Então, como a gente já visualizou como funcionava esse atributo aqui, eu vou apresentar para vocês a forma de alcançar esse mesmo objetivo com CSS. Em breve, durante esse curso, a gente vai ver melhor como esse código CSS funciona, mas já quero mostrar para vocês para que a gente utilize aqui da maneira correta, da maneira que não vai ser depreciada. Então eu vou remover esse atributo aqui da nossa tabela e aqui em cima, dentro da nossa tag head, nós podemos incluir uma tag chamada style. Dentro dela a gente vai poder estilizar a table. Então eu vou selecionar aqui a table, vou selecionar o th, que a gente vai ver já já, e vou selecionar também o td. Vou abrir chaves e aqui dentro a gente vai utilizar o atributo border, o mesmo que a gente viu lá embaixo. Só que dessa vez ele vai receber aqui mais valores. Eu só digitei border, como você pode ver, cliquei aqui e o VS Code já completa para mim com 2 pontos e o ponto e vírgula. Lembrando que os 2 pontos e o ponto e vírgula são obrigatórios, você deve informar eles aqui em CSS. Então, como eu disse, a gente vai utilizar aqui dentro 3 atributos. O primeiro é a espessura da borda, igual a gente viu ali embaixo. Eu quero de 1 pixel, eu quero que essa borda ela seja sólida e eu quero que ela seja da cor preta. Vou salvar o arquivo e a gente visualiza aqui no nosso navegador que nada mudou. Nossa tabela continua sendo apresentada da mesma forma que antes. E como eu disse, você deve ter notado aqui no CSS que eu tenho um th. Eu já coloquei ele aqui porque nesse momento nós temos um problema na nossa tabela. A gente tem esses dados aqui, mas não é claro para o usuário, olhando pela primeira vez, do que isso aqui se trata. Para isso, a gente pode definir cabeçalhos para essa tabela. Para fazer isso, a gente pode utilizar a tag th. E como esses cabeçalhos eles fazem parte da tabela, eles precisam estar dentro de uma outra linha. Então, logo aqui em cima dessa tr, mas dentro da minha table, eu vou criar uma nova tr e vou colocar dentro dessa tr um th. E dentro desse meu th, eu vou escrever marca. Salvei o meu arquivo e a gente já consegue visualizar aqui do lado um cabeçalho nessa tabela. E perceba que ele possui um estilo diferente. Ele está em negrito. Vou até dar um zoom para a gente visualizar melhor. Mas perceba também que o aparelho e o nome não possuem um cabeçalho. Isso é porque a gente tem que respeitar a estrutura da nossa tabela. Nesse caso, a nossa tabela tem 3 colunas. Coluna com o valor Apple, iPhone e outra aqui, a terceira coluna com o valor Christian. Então, cada linha precisa preencher essas 3 colunas para que a estrutura dessa tabela fique harmônica. A gente pode entender também que cada
cada item aqui dentro do TR é uma coluna dessa nossa tabela, ou uma célula, caso você trabalhe ali com Excel ou Google Docs. É como se isso daqui fosse uma célula daquele documento. Então, como a gente tem 3 colunas aqui embaixo, a gente também precisa de 3 colunas aqui em cima. Então, eu vou adicionar aqui mais outras 2 colunas, que eu vou colocar TH, e vai ser o aparelho, e mais um TH, que vai ser o nome da pessoa, né? O nome do dono desse aparelho. Salvei, e agora sim a gente tem uma tabela mais harmônica, onde a gente consegue compreender do que se trata cada uma dessas informações aqui abaixo. Vamos colocar mais linhas nessa tabela. Novamente, a gente vai precisar de um TR, eu vou colocar bem aqui embaixo mais um TR, e aqui dentro vou criar mais um TD, que dessa vez vai ser a marca, que vai ser Samsung, outro TD, que é referente aqui ao aparelho, que dessa vez vai ser uma televisão, e por fim mais um TD, que vai ser o dono. Vou colocar aqui Gustavo. Então perceba que o primeiro elemento de cada linha, ele vai estar abaixo um do outro. Portanto, se eu quero que Apple esteja abaixo de marca, eu preciso colocar ela como primeiro valor, assim como marca está aqui também. Assim como eu preciso que o dado referente a aparelho esteja aqui em segundo lugar e o dado referente a nome esteja em terceiro lugar. Isso para todas as demais linhas que eu tenha nessa tabela. E apesar de agora a nossa tabela ter mais sentido para o usuário, ainda assim pode não estar muito claro do que se trata essas informações. Para isso, a tabela também possui uma tag chamada Caption, e essa tag é a legenda da tabela. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro o seguinte: vou criar uma Caption, lembrando sempre de estar dentro da minha tag Table, vou criar uma Caption, usar o VS Code para me ajudar, e aqui dentro de Caption eu vou escrever relação de patrimônio da empresa. Vou salvar, e agora a gente já consegue visualizar que a nossa tabela ganhou um texto aqui em cima, ganhou uma legenda. Então agora fica muito mais claro do que se trata. A gente sabe que essa tabela aqui é uma relação de patrimônios da empresa. E é interessante notar também que não importa onde você coloque essa tag Caption, desde que ela esteja dentro da tag Table. Por exemplo, eu vou copiar ela aqui daqui de cima, na verdade recortar e colar aqui embaixo, vou salvar o meu arquivo e veja que nada mudou. Desde que ela esteja dentro da tag Table, ela sempre vai aparecer nesse local. Você pode alterar essa posição dela, mas isso vai ser através do CSS. Ela tem um atributo para mudar esse alinhamento, mas esse atributo também já está depreciado, então não deve ser mais utilizado. Eu vou mover ela aqui novamente para cima, apenas para a gente ter um código um pouco mais organizado. E aí você pode estar se perguntando, e se a gente quiser que algumas linhas ou colunas ocupem um espaço maior? Por exemplo, eu vou criar uma nova linha aqui embaixo, um novo TR, e dentro dessa TR eu vou colocar um TD, que seria o total de itens dessa nossa tabela, e mais um TD, que vai ser o valor de 2, ou seja, 2 itens nessa minha tabela. Se eu olho no navegador, a gente já percebe que a última linha não está ocupando as 3 colunas. Isso porque a gente só informou 2 tags TD, mas a gente pode utilizar um atributo na tag TD para que ela ocupe mais espaço, para que ela ocupe mais colunas do que o padrão. E nesse caso aqui, a gente precisa que ela ocupe 2 colunas. Eu vou voltar aqui no nosso TD então, e o atributo que a gente precisa informar aqui é o CoSpan. Esse atributo vai mesclar as colunas. Então eu vou colocar o valor dele aqui como 2. Eu quero mesclar 2 colunas. Quando eu salvar e atualizar a página, a gente vai ver agora que essa coluna, ou essa célula, como você preferir, ela agora está ocupando aqui 2 colunas, fazendo com que a nossa tabela fique mais harmônica novamente. E da mesma forma, a gente também tem um atributo para mesclar linhas. Eu vou colocar mais uma linha aqui entre esses 2 dados que a gente já tem. Vou criar um novo TR, colocar mais um TD, dessa vez vai ser um da marca Sony, por exemplo, mais um TD vai ser o fone de ouvido, esse aparelho, mais um TD vai ser o nome da pessoa, que vai ser Christian. Então aqui agora a gente tem 2 aparelhos para o mesmo dono, que seria o Christian. E já que o nome é o mesmo, a gente pode mesclar essas linhas. Então, para isso, eu vou remover esse TD aqui do fone de ouvido, vou salvar o meu arquivo, e você vai perceber que fica um espaço em branco aqui. E a gente precisa desse espaço em branco exatamente para que essa linha de cima ela possa crescer e ocupar esse espaço. Se a gente mantiver aqui aquela célula dessa tabela, a gente vai ter um problema, porque a gente não vai ter espaço suficiente para que essa linha cresça. Então, lembre-se de remover daqui esse TD que não vai ser mais utilizado. Agora, eu posso ir nesse TD aqui de cima, que tem o nome de Christian, e incluir a tag RowSpan, que dessa vez vai mesclar as linhas. Da mesma forma, vou usar o valor 2, vou salvar, e agora a gente pode ver que essa célula cresceu e agora ocupa 2 linhas. Então, dessa forma, com o RowSpan, você pode mesclar linhas, e com o CoSpan, você pode mesclar
colunas. E por fim, a gente pode melhorar a semântica dessa nossa tabela. Isso vai ajudar tanto o navegador a entender que cada parte da sua tabela significa, como leitores de código e tela, além de auxiliar na estilização utilizando o CSS também. Essas tags semânticas que a gente vai utilizar são a thead, que é o cabeçalho da tabela. Então eu vou criar essa thead aqui em cima, e no nosso caso, o cabeçalho da nossa tabela é essa linha aqui, que possui as table heads, os THs. Então eu vou recortar, vou colar aqui dentro e vou salvar. Visualmente não muda nada, porque são tags semânticas. A outra tag é a tbody. O corpo da nossa tabela se trata dos dados da nossa tabela, então eu posso copiar essas 3 linhas aqui que a gente tem, que são os nossos dados, vou colar aqui dentro também. E por fim, a gente tem o rodapé da nossa tabela, que é o total. Para isso, a gente tem a tag tfoot, que seria o footer, o rodapé da nossa tabela, que no nosso caso é essa linha total. Então vou recortar e colar aqui dentro. Vou salvar e não teve nenhuma diferença, porque como já foi dito anteriormente, são tags semânticas. Um leitor de tela e o navegador, ou a estilização do CSS, é quem vai olhar para essas tags aqui. Inclusive, você pode perceber que essa estrutura semântica da tabela, com a thead e o tbody, é bem similar ao que a gente já possui na própria estrutura do HTML. Se você vier aqui, você vai ver que o nosso HTML ele tem uma head e tem um body. A única diferença para a tabela é que a gente tem o Tzinho aqui na frente para indicar que é referente à tabela. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando como funciona uma tabela, como mesclar linhas e colunas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei aí embaixo, deixem um comentário, se inscrevam no canal e te vejo na próxima.